Bem, gente, bom dia a todos e todas que estão aqui e também em casa. Primeiro, eu queria agradecer muito a organização do evento pelo convite. Para a gente é um super prazer apresentar o nosso trabalho, colocar aqui para discussão e principalmente fazer trocas com outros pesquisadores, tanto no dia de hoje quanto de ontem. Tenho certeza de que hoje é só um pontapé inicial de diversas conversas que a gente vai ter. Então, como a Laura falou, meu nome é Fernanda Seidel e eu estou aqui representando uma equipe maior do Itaú Social e vou apresentar essa nossa avaliação, nosso referencial de qualidade da gestão e os instrumentos que a gente utilizou, então, para aplicar esse referencial. Acho que só colocando um ponto aqui já, que talvez essa apresentação seja diferente das demais, porque aqui a gente está falando de práticas de qualidade da gestão da educação na rede municipal como um todo, não só na escola. Então, as outras apresentações estavam focadas em instrumentos de gestão escolar, e aqui a gente está falando de gestão da educação, tanto na secretaria, quanto nas escolas, quanto também nos espaços de participação social, quanto eu vou mostrar. Então, por isso que a gente está falando aqui de rede municipal e não só gestão escolar, enfim, do diretor, por exemplo. Bem, então, na minha apresentação, vou passar um pouco sobre os objetivos da nossa avaliação, o que nos motivou, falar um pouco desse nosso referencial de qualidade da gestão da educação, acho que pegando um pouco do que a Paula apresentou ontem, o referencial é o nosso marco, digamos assim, o marco do Itaú Social, e depois contar quais foram os instrumentos e metodologia utilizadas na aplicação desse referencial, falar um pouco, mostrar rapidamente um exemplo de devolutiva que a gente tem dado para as secretarias parceiras, como que tem sido o uso por elas e falar um pouco de próximos passos dessa agenda, desse nosso trabalho. Bem, então, contando um pouco de onde surgiu o referencial e a motivação para fazer essa avaliação da rede municipal. Então, no Itaú Social, a gente tem um programa que a gente trabalha com a Secretaria Municipal de Educação, que é o Programa Melhoria da Educação, que trabalha com as secretarias numa perspectiva sistêmica de trabalhar tanto com formação e assessoria técnica para as secretarias e também para as escolas. Então, a gente sentiu a necessidade de desenvolver um referencial de qualidade da gestão que desse conta de avaliar e olhar para esse programa nessa perspectiva sistêmica. Então, desde o início também, o objetivo da avaliação é de também que ela tivesse uma perspectiva de ser uma devolutiva formativa para as secretarias e que também gerasse muita reflexão e aprendizados para o programa. Então, também acho que essa era uma premissa, desde o início, um objetivo inicial, que o próprio processo de avaliação pudesse apresentar esses caminhos e trazer reflexões e ser, digamos, uma intervenção ali na rede. Então, acho que aqui, passando pelos objetivos, então, avaliar a gestão e os resultados, acompanhar os avanços da rede ao longo do programa, apresentar esses caminhos e também explicitar a complexidade da gestão da educação numa rede municipal e reconhecer esses esforços, lançar luz a todas essas camadas e práticas de gestão que são necessárias numa rede. No caso dessa avaliação, a gente aplica nos municípios, então, que participam do programa e a gente faz uma linha de base e uma linha final. Então, ao início do programa, todos os municípios que participam passam por essa avaliação, a aplicação desse referencial e desse conjunto de instrumentos ao início, e no fim também a gente aplica novamente para poder acompanhar e ver as mudanças. Então, antes de falar mais dos instrumentos, eu vou contar um pouco desse histórico, desse referencial de qualidade da gestão da educação na rede municipal. No final eu vou colocar o link, mas é um referencial também que a gente desenvolveu e que é de uso público. Então, a ideia também foi no sentido de produzir conhecimento e colocar esse material para contribuir para o debate. Então, entrando um pouco, vou falar um pouco do referencial e da estrutura. É um referencial que a gente começou a construir em 2018, então acho que só para referenciar duas pessoas que estão aqui também no seminário de hoje, online, então tanto o Chico quanto a Esmeralda, que está aqui, o Chico Soares, quanto a Esmeralda do Itaú Social, trabalharam
arduamente aí na construção desse referencial, que se iniciou em 2018. Ele foi, esse referencial de gestão, né, ele foi construído com base na literatura educacional, nas evidências da literatura, e também nas bases legais da gestão educacional. Então, LDB, a própria Constituição. Em 2019, a gente, a partir dessa primeira versão, fez uma escuta ampla com especialistas, então, tanto os parceiros técnicos do Itaú Social, alguns outros especialistas, e com 2 redes parceiras de educação. Em 2019, a gente fez também o desenvolvimento de instrumentos e uma coleta piloto, então, desse nosso referencial, para aprimorar, ter uma primeira versão de devolutiva e conseguir contribuir para o aprimoramento. Em 2020, então, a gente fez esse aprofundamento da metodologia, tanto da parte de avaliação, classificação, quanto também da revisão dos itens, e em 2021, então, no ano passado, foi a primeira vez que a gente aplicou ele de maneira completa e revisada nos municípios que entraram no nosso programa. Então, aqui eu vou começar a contar um pouco da estrutura desse referencial, né, e do conteúdo. Então, quando a gente está falando, né, nesse caso aqui, de gestão da educação na rede municipal, a gente está trabalhando a gente está tratando a gestão em 4 dimensões. Então, uma dimensão sobre gestão dos resultados educacionais, uma dimensão de gestão pedagógica, uma de planejamento e gestão administrativa e uma dimensão sobre participação, ações colaborativas e controle social, em que a gente também olha as práticas de gestão nas suas relações com os espaços de participação social, a comunidade escolar de maneira ampliada. E aqui eu vou abrir um pouco essas dimensões e mostrar as camadas analíticas e o que a gente está, especificar um pouco mais o que a gente está analisando e falando em cada uma delas. Então, aqui eu estou abrindo essa camada, uma camada abaixo, que é o que a gente chama de critérios. Então, por exemplo, né, em gestão de resultados educacionais, a gente vai olhar para as práticas de gestão da escolarização e também nas práticas de gestão de aprendizado para todos. Em gestão pedagógica, a gente vai olhar para as práticas de gestão, tanto em relação ao papel do órgão central na gestão pedagógica, quanto também o papel das escolas na gestão pedagógica. Em planejamento e gestão administrativa, né, que aqui sim é um bloco talvez mais focado na gestão de secretaria. A gente olha para a gestão do planejamento, gestão administrativa financeira, gestão da infraestrutura e dos recursos educacionais, além das práticas, né, de valorização e gestão das carreiras dos profissionais. E nessa quarta dimensão, a gente vai olhar, então, para as práticas de gestão da participação e controle social, em termos tanto, né, de relações democráticas intersetoriais nas escolas, as relações democráticas no órgão central, no território municipal e as relações de colaboração da secretaria com outras secretarias de educação ou com a Secretaria Estadual e Ministério da Educação. Então, a gente está olhando para a participação nesses 4, digamos, espaços da rede. E aqui vou especificar um pouco mais nessa camada que a gente chama de componente, abrindo um pouco mais o que a gente analisa, né? Então, escolarização, a gente está falando do quê, né? De gestão de acesso, frequência, gestão de trajetória. Um outro exemplo ali embaixo em gestão pedagógica, né? Quando a gente fala de o papel do órgão central na gestão pedagógica, a gente vai olhar para a gestão de currículo, gestão da formação continuada, estágio probatório, acompanhamento pedagógico. No exemplo, por exemplo, ali, né, de planejamento e gestão administrativa, quando a gente fala de gestão de infraestrutura e recursos educacionais, a gente vai olhar para a gestão da infraestrutura escolar, gestão do transporte, gestão da alimentação, e aqui dando o exemplo aqui no quarto, né, desse quarto, né, aqui das relações democráticas nas escolas e creches, a gente olha para a gestão dos espaços de participação formal da comunidade escolar nas escolas de creche, questões de convivência e integração, as parcerias com a comunidade e a participação de pais ou responsáveis nas atividades escolares. Então, eu sei que é bastante coisa e está meio pequeno, mas estou dando uns highlights assim, para vocês entenderem um pouco as camadas de análise que a gente faz. Aqui, eu vou entrar e contar um pouco, então. Então, essa é a estrutura maior, né, do nosso referencial. E agora eu vou para falar um pouco mais, né, da questão dos instrumentos. Eu vou explicar um pouco como que a gente constrói as questões avaliativas para cada um desses componentes. Então, eu estou dando um zoom aqui para explicar, para contar da construção de questões avaliativas para cada um deles.
Então, aqui, acho que só para, aqui, né, mostrando um pouco a nossa hierarquia, né? A gente tem as dimensões, aqueles critérios e componentes, que foi até onde eu mostrei no slide anterior, e agora contando um pouco como que a gente chega nas questões avaliativas e nas variáveis. Então, para cada um daqueles componentes, aquela hierarquia menor do slide anterior, por exemplo, gestão da infraestrutura escolar, a gente vai olhar para quatro aspectos avaliativos das práticas de gestão relacionadas à infraestrutura escolar, partindo de um modelo PDCA, de um modelo teórico de ciclo da política pública. Então, para cada uma daqueles componentes, a gente vai olhar para as práticas de gestão nesses termos. Então, por exemplo, começando, né, no PDCA, diagnóstico, depois a implementação, o monitoramento e os resultados. Então, aqui estou contando aqui, né, esse pedacinho. Então, e aqui também, para cada uma daqueles componentes, então a gente vai olhar para as práticas ligadas ao cumprimento, né, às etapas do PDCA, e a gente constrói as questões avaliativas a partir dessas etapas, questões avaliativas sobre essas etapas, e as questões avaliativas, que a gente também chama de práticas, né, cada questão avaliativa está relacionada a uma prática, elas são ordenadas em ordem de dificuldade de implementação. Então, só para dizer que então, a gente está olhando para esse componente, a gente está fazendo questões avaliativas sobre o cumprimento de um ciclo de política pública nele, e essas perguntas elas ainda têm graus de dificuldade, né, que é o que a gente está chamando de ordem, diferentes, porque umas podem ser mais elementares ou mais complexas de serem implementadas. Então, a gente tem questões avaliativas classificadas pela ordem de dificuldade. Então, aqui vou resumir um pouco da nossa estrutura. Então, a gente tem as nossas dimensões, aqui eu peguei o exemplo da dimensão de gestão pedagógica, ela se abre, né, nesses critérios, então, por exemplo, o papel do órgão central, que tem seus componentes, e para cada um deles, aqui vou abrir o de formação continuada, por exemplo, a gente vai olhar para esses quatro aspectos avaliativos de um ciclo PDCA e a gente constrói questões avaliativas que respondem a isso, que são ordenadas em grau de dificuldade de implementação. E aqui estou entrando um pouco em metodologia, né, pensando, né, nessa parte mais do nosso trabalho. E se ficar muito complexo, vocês me perguntam depois. Bem, então, aqui apresentei a estrutura e vou contar um pouco, então, dos instrumentos e a metodologia de classificação da qualidade da gestão que a gente faz em cima disso, então. Então, aqui, contando um pouco de como que a gente constrói os instrumentos para captar essas questões avaliativas. Então, nosso referencial tem questões avaliativas, mas, às vezes, para responder a uma questão avaliativa do referencial, a gente precisa de uma ou duas perguntas no questionário, né? Então, tem mais variáveis ainda, por isso que a gente botou aquela camada ali. Bem, então, nessa estrutura, no nosso referencial, a partir daquelas quatro dimensões, a gente tem aqueles 12 critérios, 32 componentes, e a gente chega a 432 questões avaliativas sobre o funcionamento da gestão da rede municipal como um todo. Dessas 432 questões avaliativas, a gente aplica essas questões e triangula em diferentes atores da rede. Então, uma premissa da avaliação, por ser uma avaliação da qualidade da rede como um todo, também foi de que a gente pudesse entrevistar atores diferentes e triangular as evidências desses atores diferentes para a gente garantir fidedignidade e também que a gente pudesse observar a consistência daquelas práticas na rede. Então, que não bastasse só, por exemplo, a resposta da secretaria ou do professor, ou do diretor, por exemplo, para a gente averiguar se uma prática fosse feita, mas também existia essa premissa de que a gente precisava ter essa escuta ampla com os atores para triangular e verificar a consistência dessas respostas. Então, se eles, por exemplo, concordam ou não. Então, a gente tem essas 432 questões avaliativas que foram aplicadas em diversos instrumentos. Então, só para contar, né, de modo geral, a gente entrevistou todos esses grupos de atores. Então, a gente entrevistou atores de secretarias e conselhos municipais. Conselho municipal, aqui no caso, foram atores de Conselho Municipal de Educação e CMDCA, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. A gente entrevistou, né, as gestoras escolares, as coordenadoras pedagógicas, professoras e conselho escolar, APM e grêmios estudantis, no caso do Grêmio, só para as redes que tinham fundidores, e também famílias. Então, ao todo, né, porque principalmente a gente tinha muitas
A gente tem muitos atores de secretaria, a gente entrevistou os atores por tema. Então, no fim, a gente tinha 24 categorias de atores e a gente aplicou instrumentos diferentes para cada um deles, ainda que muitos tinham as mesmas perguntas, porque a gente triangula as informações. Então, acho que só dois destaques assim nesses vários instrumentos que a gente aplicou, dentro desses conjuntos de instrumentos que a gente aplicou. No caso dos gestores escolares, a gente aplicava um instrumento de gestão escolar apresentado pelo Ricardo Madeira, e também um outro destaque, no caso, nas perguntas de gestão pedagógica sobre práticas docentes, a gente aplicou um instrumento de práticas docentes que a gente desenvolveu em parceria com o LEPS da USP Ribeirão Preto, que também era um instrumento de entrevista mais robusto, de perguntas abertas. Enfim, acho que só chamando atenção para esses dois instrumentos. Mas, assim, no conjunto geral, esse conjunto de instrumentos que a gente aplicou, eles variavam, né, entre aplicação em survey, questionário ou entrevistas. A gente tem essa preocupação e realizou triangulação dessas respostas, e também algumas questões avaliativas eram respondidas por dados secundários e documentação das secretarias. Então, acho que aqui um pouco da visão geral dos instrumentos. Eu não vou entrar em nenhum especificamente, mas acho que, enfim, citando aí o do Ricardo, que ele já entrou um pouco, vou falar um pouco mais da metodologia de classificação e dos usos. Bem, agora entrando então um pouco na questão da nossa metodologia de classificação da qualidade da gestão, né? Então, como que a partir desses instrumentos que a gente elaborou, a gente chegou, né, em um conceito avaliativo de qualidade da gestão para cada um daqueles critérios e dimensões avaliados, de critérios e componentes. Então, a gente criou uma escala de avaliação que vai do frágil ao exemplar, que é o que eu vou contar um pouco como que a gente faz essa classificação. Mas a ideia de apresentar os níveis de qualidade da gestão, dos aspectos dos critérios e dos componentes, nesses termos, tinha muito essa questão da nossa perspectiva de que a devolutiva fosse uma devolutiva formativa, em que a gente pudesse indicar para a rede o nível de maturidade da gestão em que ela estava e também quais seriam os próximos passos e as próximas etapas, né, nessa trajetória. Falando um pouco desse nível de qualidade, a gente, nesses 4 níveis, o nível frágil é o nível de qualidade da gestão em que a rede não consegue cumprir aquelas questões avaliativas, aquelas práticas mais básicas, mais elementares, que geralmente são as práticas mínimas previstas no ordenamento legal. Então, quando a gente está falando de uma classificação de grau de maturidade frágil, é porque a rede não consegue implementar esse mínimo. Quando a rede é avaliada, né, quando o conceito avaliativo é atribuído o básico, significa que a rede já cumpre esse mínimo legal, mas ela ainda tem dificuldade na implementação de políticas públicas para endereçar aquela questão de uma maneira mais consistente. Quando a rede é avaliada como adequada, é porque ela já consegue fazer essa implementação com algum uso de evidências e foco em equidade, mas ainda não consegue evoluir, né, para práticas mais complexas. E o nível exemplar é quando a rede consegue realizar práticas muito complexas, ou aquelas questões avaliativas que foram ordenadas como mais complexas de serem cumpridas e implementadas, e já apresenta resultados mais resultados e maior sustentabilidade e consistência nas ações. Acho que só para contar um pouco dessa questão da complexidade também, a lógica da complexidade tem muito a ver com a questão também de, por exemplo, quando mais atores precisam ser articulados para aquela implementação, quando mais dados ou mais etapas prévias precisam ser realizadas para a implementação de uma política, de uma prática, ela é considerada mais complexa. E a mais básica, geralmente, é quando ela é o mínimo que está ali previsto no ordenamento legal. Então, acho que só contando aqui, né, como que a gente faz a classificação a nível dos componentes, que é o nosso nível mais baixo. A gente, na verdade, calcula índices de qualidade da gestão para cada um desses componentes. Então, para calcular esses índices sintéticos, né, a gente utiliza a pontuação
a síntese da pontuação por questão, por cada ator que respondeu aquela questão. Depois a gente faz uma síntese triangulando as respostas dos atores e considerando que os atores eles têm pesos diferentes a depender da questão. Então, às vezes, é uma questão que a gente atribui, por exemplo, o diretor sabe mais disso do que uma pessoa representante do conselho escolar, por exemplo. Então, ainda que os dois sejam escutados e tenham suas respostas consideradas, o peso do diretor pode ser maior do que o peso do conselho. Depois a gente ainda faz uma síntese, né, das questões por nível de dificuldade atribuída, e há também, no cálculo desse indicador, uma pontuação por coerência, em que a gente favorece as redes que têm maior coerência no ordenamento das etapas. Então, a gente pensa muito na questão da consistência na sustentabilidade do ciclo da política pública. Então, as redes que respeitam mais e que conseguem cumprir mais as questões mais básicas e depois as mais um pouco mais complexas, e depois as muito complexas, que elas têm essa coerência na implementação, elas são mais pontuadas no indicador do que as que são menos. Então, tudo isso para dizer que a gente tem um cálculo de índice, mas que, na verdade, a gente apresenta e traduz esse índice naqueles níveis de qualidade da gestão que eu apresentei, que vão de frágil a exemplar. E para o nível acima, que é o nível dos critérios, a partir da construção desses índices calculados por componente, a gente faz uma agregação e agrega conforme a combinatória prevista no nosso referencial. Então, o nosso referencial prevê essas combinações que têm uma lógica determinada para cada um dos critérios. E uma descrição de cada conceito avaliativo nessas rubricas para cada um dos critérios também, colocando o que significa a rede ser frágil, básico ou exemplar para cada um dos critérios e componentes previstos no referencial. Então, aqui vou mostrar um pouco de um exemplo de uma devolutiva de um município. Então, no caso desse município aqui, né, a gente escutou ao todo 784 atores da rede, então entre famílias, secretarias, gestoras escolares, coordenadoras, conselho escolar e APM, além da análise de documentos e de indicadores secundários. E aqui a gente apresenta o panorama geral dos resultados da rede. Então, aqui nessa rede, né, como eu estava falando, né, eu estava explicando aqui, a esse nível de componente, esse nível mais básico, a gente faz o cálculo dos índices, mas a gente apresenta aqui nesses níveis, e também a gente faz cria o índice a nível de critério também, esse nível superior, mas a gente optou por não criar um nível a mais de um indicador sintético para, por exemplo, uma dimensão, porque a gente achou que perderia capacidade explicativa, não faria tanto sentido. Mas, enfim, aqui é o panorama geral dos resultados de uma rede. Então, a gente pode ver, né, que nessa rede a maioria dos conceitos avaliativos atribuídos das práticas de gestão foram básicos. Algumas coisas aparecem como adequadas, por exemplo, a gestão da frequência, da trajetória. Tem um ponto mais de fragilidade ali, por exemplo, na gestão do transporte escolar, que foi avaliada como frágil. E, de modo geral, uma predominância maior de básico. Então, tanto na gestão pedagógica, quanto na participação e ações colaborativas. Acho que eu só vou... isso, as cores estão aqui em cima. E agora eu vou mostrar também um pouco do zoom e como que a gente vai devolvendo isso para a rede. Então, para a rede, a gente também vai dando um zoom e tenta apresentar de outras formas esse resultado. Então, aqui é um zoom na dimensão de gestão dos resultados educacionais. Então, acho que aqui, né, quanto mais para fora desse gráfico de radar, maior é a qualidade da gestão atribuída. Então, a linha preta, né, é o resultado da rede. Então, dá para ver que a rede teve gestão de frequência e gestão de trajetória considerados adequados, já enfrentamento das desigualdades, né, e garantia de aprendizado e acesso foram considerados de gestão, o nível de gestão básico. Acho que aqui também, só para destacar, que tanto, né, como a gente calculou um índice, na verdade, dá para ver que dá para perceber as distâncias diferentes, né? Então, aqui trajetória
está avaliado como adequado, mas já está muito mais perto do exemplar no índice do que, por exemplo, frequência. Então, também dessa forma, a rede consegue perceber o que está mais perto de chegar numa próxima etapa, o que está mais no meio, o que está mais para baixo. Então, aqui também um exemplo de gestão dos resultados aqui dos componentes de gestão pedagógica. E aqui eu vou dar um zoom para mostrar como que a gente apresenta um nível a mais ainda que a gente devolve para a rede. Tem para todos os componentes, mas eu vou mostrar de um só aqui para vocês. Então, aqui eu vou dar um zoom em como que a gente apresenta os resultados, por exemplo, de acompanhamento pedagógico dessa rede. Então, aqui nesse gráfico, eu sei que está pequeno de ler, mas eu vou dar um zoom no texto. Mas antes de dar o zoom, eu só queria explicar um pouco da lógica e por que a gente apresentou assim. Então, aqui a gente apresenta os resultados de acompanhamento pedagógico, né, das práticas de gestão de acompanhamento pedagógico, que foi classificado com nível de maturidade da gestão básica. Então, a gente apresenta, nesse gráfico, a lista de todas as práticas ou questões avaliativas avaliadas nesse componente de acompanhamento pedagógico. Então, essas práticas, e a gente apresenta essas práticas ordenadas de baixo para cima em ordem de dificuldade. Então, a primeira prática é a questão avaliativa, que tem uma ordem, né, um grau de dificuldade mais baixo, e a última, a que tem um grau de dificuldade mais complexo. Então, vou só ler a primeira para vocês terem uma noção. Então, a primeira se o órgão central possui equipe que realiza visitas regulares às creches e às escolas da rede. Então, na verdade, eu acho que eu li a segunda. Enfim, então, o mais básico é ela ter essa equipe. O mais básico em acompanhamento pedagógico é ela ter equipe. Mas, quando a gente vai olhar para mais complexa, mais para baixo, se a equipe do órgão central que realiza o acompanhamento pedagógico acompanha rotineiramente o desenvolvimento do aprendizado dos alunos, junto aos professores, coordenadores, por meio de avaliações externas, estabelecimento de metas. Então, vai ficando mais complexo dele realizar. E por que a gente optou... E aqui é o resultado da pontuação triangulada dos diversos atores. Então, que a gente está chamando, né, para ficar fácil de explicar, de nível de execução das práticas. Então, o quanto que aquela prática é consistente, o quanto que ela é realizada na rede. Então, por que a gente apresentou o gráfico assim? Para poder dar essa noção para a rede, um pouco de como é feito aquele cálculo. Então, a gente optou por não apresentar índices ou não apresentar um cálculo muito complexo para a rede, mas a gente tentou ir apresentando de uma forma que a gente conseguisse passar a intuição do nosso cálculo e a rede pudesse absorver essa informação. Então, apresentando por grau de complexidade e grau de nível de execução das práticas, a rede consegue olhar e ver o que tem de mais simples que ela está fazendo ou não fazendo e o que tem de mais complexo que ela está fazendo ou não fazendo. Porque a lógica do cálculo do indicador é justamente esse, analisar o quanto que a prática ela é feita, mas considerando os pesos do grau de dificuldade. Então, aqui, por exemplo, o que deveria chamar, ou a sugestão, né, o que a gente está induzindo a rede a olhar para essas primeiras práticas que ainda são básicas e que ela não está conseguindo realizar de maneira consistente. Então, é mais fácil para a rede trabalhar essas práticas que estão em cima, que são mais básicas, do que práticas que são muito complexas, ainda que ambas estejam amarelinhas, porque a gente está colocando, a partir das evidências, a gente calculou, né, que tem uma execução intermediária, um grau de consistência intermediário na rede. Então, aqui, a rede poderia dar um zoom nessas práticas que ainda são básicas. Então, olhando para as práticas básicas, né, ela tem essa primeira, que ela executa com consistência, então, essa prática que está verdinha, mas ela ainda tem 3 práticas básicas que ela não está conseguindo executar com consistência. Então, aqui, né, uma delas se a equipe do órgão central que realiza o acompanhamento define estratégias e encaminhamentos levando em consideração a realidade da unidade, se o órgão central possui equipe que realiza acompanhamento pedagógico e elabora com as escolas diagnósticos, enfim, e se a equipe que realiza o acompanhamento pedagógico dá a devolutiva após observação em sala de aula. Enfim, então foi uma maneira da gente apresentar que a gente, enfim, nesse sentido de
apresentar caminhos. Então, ainda que a rede que vá escolher o que ela vai fazer e a decisão seja dela, a própria devolutiva ela tenta ser formativa e tenta induzir ou sinalizar quais são essas possibilidades de caminho mais fáceis em termos de dificuldade das práticas. Então, aqui a gente continua, né, falando um pouco sobre, enfim, devolvendo sobre planejamento e gestão administrativa, os resultados dessa rede, e da quarta dimensão, falando sobre participação, ações colaborativas e controle social. Acho que aqui vou só contar, né, sobre os usos pelas secretarias. Então, a gente fez essas devolutivas para secretarias parceiras, então, tanto dessa visão mais geral, quanto desses relatórios completos, que tem todos esses gráficos. E desde o início, o objetivo foi que as redes parceiras utilizassem esse material como insumo de trabalho do programa para acompanhar e revisar o planejamento estratégico. Então, o nosso programa ele começa com a elaboração de um planejamento estratégico junto à secretaria, é feita uma formação sobre planejamento estratégico e elaboração de plano estratégico para cada uma, e a avaliação, a devolutiva dessa linha de base de avaliação, ela entra como um insumo para acompanhamento dessa atividade. Então, a ideia é que as secretarias, né, com os insumos da linha de base, possam tomar decisões, reconhecer boas práticas, identificar o que precisa ser aprimorado e fazer reflexões com as equipes. E aqui coloquei mais 2 pontos que as redes têm trazido muito para a gente, que não era, digamos assim, necessariamente algo que a gente planejou ou pautou tão fortemente, mas que as redes têm trazido bastante, que é a questão de que para elas tem sido muito importante socializar esses resultados com gestores e muitas vezes até professores. Várias redes têm trazido que isso, por ser uma avaliação externa, tem trazido uma legitimidade para elas, a ideia de que elas estão conseguindo dar uma resposta para os diretores de algo que elas fizeram, que estão se comprometendo e que estão olhando, e que tem sido algo muito bom no diálogo com a rede. E também, os secretários também têm trazido a importância dessa devolutiva na interlocução com prefeitos e câmaras. Então, muitas vezes, os prefeitos eles não têm noção dessa questão de quão é complexa a gestão, tudo que precisa ser olhado na gestão da educação, então, dar uma devolutiva nesse formato simplificado, intuitivo, não sei se simplificado, mas mais intuitivo, que tenha uma preocupação maior com a comunicação, tem ajudado os secretários a mostrarem tudo que eles fazem na secretaria, então que muitas vezes os prefeitos não entendem, e algumas redes já apresentaram até em Câmara de Vereadores, outras também em momentos com os sindicatos, então que tem algo, ter esse referencial, né, lançar à luz a toda essa complexidade da gestão da rede municipal, é algo importante também para a rede conseguir se articular e conversar com, enfim, com os diversos atores e diversos stakeholders da secretaria. Então, aqui uma foto de Parauapebas, que eles enviaram para a gente, na socialização que eles fizeram com diretores. Então, assim, no nosso planejamento, a gente devolve para a secretaria e para a equipe técnica da secretaria de maneira mais ampla, mas as redes têm se apropriado muito desse material. Aqui até tem, por exemplo, eles imprimiram para todos os diretores, aqui nesse exemplo, e têm utilizado nas diversas conversas para pactuar o plano estratégico e metas da rede. Ops. Deixa eu ver. Então, aqui também é um exemplo. Esse é um slide que uma rede enviou para a gente, e eu copiei e coloquei aqui. Então, aqui é um exercício que a rede fez, analisando o plano de ação do planejamento estratégico da rede, e eles analisaram para cada resultado da avaliação se eles tinham alguma ação prevista no plano estratégico deles ou não, e é que eles classificaram, né? Verde se eles tinham alguma ação, vermelho se eles estão fazendo uma proposta, mas não tinha nada, e amarelo aqui para incluir no plano de ação. Então, esse foi um exercício muito legal que uma rede fez e enviou para a gente, e então que tem tudo a ver com o que a gente tinha previsto mesmo, né, de trabalhar com eles. Então, que isso possa ser usado para tomada de decisão e para planejamento. Então, aqui trouxe como um exemplo de um uso que foi feito já esse ano. Bem, acho que algumas reflexões, né, que a gente fez. A gente escolheu apresentar
níveis de qualidade da gestão, de frágil a exemplar, e não apresentar índices. Foi uma escolha por uma questão formativa, que a gente achou que era algo que dava para comunicar melhor, trazer mais essa ideia da trajetória da rede, das etapas, e a gente acredita que foi uma decisão acertada, tem feito com que os secretários recebam bem, as equipes recebam bem, então acho que até uma vez a gente foi apresentar para um secretário, para algum município, e eles falaram, mas vocês não vão apresentar índice, um monte de número, né? Aí a gente, não, a gente vai apresentar. Então, a gente acha que, apesar, né, de ser uma avaliação, ficou algo mais fácil de ter uma interlocução com esses diferentes públicos da secretaria. A gente teve uma preocupação muito grande, tanto antes de implementar a avaliação, que é uma avaliação muito grande, que exige muita mobilização da secretaria, né? São 24 instrumentos. Então, tudo isso é um esforcinho. Então, mas não só por isso, né? Mas também a gente teve uma preocupação muito grande com a comunicação, tanto antes quanto depois, tanto por questão de mobilização, quanto porque para a gente essa questão de ser algo formativo e que a secretaria se apropriasse dos resultados era algo muito importante desde o começo. Então, a gente fez o que a gente chamou de aproximações sucessivas. Então, antes a gente não apresentava tudo de uma vez. Então, a gente falava, a gente vai fazer uma avaliação na próxima etapa do programa, aí para um público. Aí depois a gente se aprofundava com aquele público e ia informando em ondas todos os públicos em graus diferentes de informação que a gente ia colocando ali, e acho que isso foi muito bom, assim, tanto para a mobilização, quanto para eles se apropriarem, tá todo mundo entendendo o que e depois ter um engajamento grande, assim. Então, ao longo de toda a pesquisa, por maior que ela tenha sido, as secretarias estavam sempre muito curiosas para ver os resultados, sempre cobrando a gente, então era algo que eles não esqueciam, assim, que eles tinham foi gerando também essa questão da confiança, né? E também, no momento da devolutiva, a gente repetiu um pouco esse processo. Então, a gente primeiro deu uma devolutiva, um sobrevoo para os secretários, digamos assim, para aquela equipe do gabinete, e depois a gente combinava, não, então agora a gente vai entrar mais aprofundadamente com a equipe técnica, é muito importante que a equipe técnica se aproprie para conseguir discutir, mas nisso que a gente já se aprofundava com a equipe técnica, o secretário e aquela equipe ali gestora já tinha assistido e já tinha alguns encaminhamentos relacionados à própria questão de planejamento estratégico, então eles já tinham algumas respostas e alguma maturidade para a equipe técnica como um todo. Então a gente foi fazendo isso em ondas e depois a própria secretaria começou enfim, a socializar esses resultados com a rede, como, por exemplo, naquela foto. Então, a gente já tinha, por exemplo, 2 reuniões feitas, algumas reuniões feitas com a secretaria sobre devolutiva com as diversas equipes, e elas passaram a se apropriar desses resultados e fazer as próprias reuniões com diretores, ou professores, ou formadores, e aí variava, né? Algumas a gente apoiou, outras eles foram sozinhos, e depois alguns contavam, a gente apresentou na Câmara, e assim foi indo essa cadeia, e acho que para a gente foi um aprendizado importante, assim, porque isso gerou bastante engajamento, tanto isso, como eu falei, né, tanto antes quanto principalmente agora, assim, né, depois nessa questão de usar os resultados e se apropriar dos resultados, né. E acho que também tem uma questão com o desenho, né, que desde o início a gente previu que a avaliação e os resultados seriam utilizados como um material de trabalho do programa. Então, não seria o próprio resultado da linha de base, não seria algo que a gente guardaria ou que a gente apresentaria só para o gabinete, mas que deveria estar no desenho do programa como uma devolutiva, essa ideia de que a própria avaliação se torne, em alguma medida, uma intervenção ali do programa. Bem, acho que só falando um pouco de próximos passos, né? Desculpa, gente, acho que eu fui falando muito rápido, mas é que eu queria passar por muita coisa e falar dos usos. Então, a gente está finalizando, assim, essas participações nas discussões aprofundadas com as equipes técnicas. Acho que agora a gente tem um trabalho de análise mais transversal desses resultados. Então, o que a gente apresentou foi rede a rede, e agora a gente precisa fazer um aprofundamento sobre os resultados como um todo da pesquisa, testar melhor, né? A gente já tinha feito um piloto dos instrumentos, mas refazer esses testes de qualidade das respostas. A gente optou por entrevistar o máximo de atores que a gente podia nesse momento, mas acho que tem um trabalho de
analisar que atores agregam, se tem muita sobreposição, se um acaba não respondendo muito o que o outro responde. Então, acho que tem uma análise também dessa questão dos atores. Para aprimorar o referencial e seus usos, né? Então, acho que tem essa parte, né? Esse trabalho do referencial e dos instrumentos, e tem essa parte de como a gente pensar esse processo de uso e engajamento, que é algo que foi muito motivador para a gente e para as redes, e que também tem seus aprendizados e coisas para a gente aprimorar. Acho que, por último, eu só queria reconhecer os parceiros técnicos da avaliação. Como vocês viram, foi uma avaliação muito grande. Então, só uma rede, por exemplo, foram 700 entrevistas, então imagina todas as outras. Então, né, a Open, a Sociométrica, aqui na pessoa do Chico, a Pacto, a gente fez a entrevista com famílias com o Datafolha, Leps, Ricardo Madeira também. E aqui deixar alguns links úteis, né? Esse material vai estar disponibilizado. Então, o nosso referencial de qualidade da gestão é público, está nesse link. E a gente tem uma versão simplificada, que a gente chama de autodiagnóstico, em que a gente fez um resumo ali das principais questões do referencial para que as redes possam auto-aplicar. Então, está no site também, enfim, de uso público, claro, que é um quiz que o gestor pode, enfim, o gestor ou qualquer pessoa técnica da secretaria pode ir respondendo, né, é auto-aplicado, e sai também as classificações e a devolutiva no formato simplificado, mas naquela mesma lógica, daqueles mesmos componentes, de frágil a exemplar. Então, tem essa versão simplificada aí também. Bem, gente, é isso. Eu fico super à disposição e muito obrigada. Oh.